Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. Horas em ponto, um bom dia para você que está na BR. Quinta-feira, dia 5 de maio de 2022. Para você que está fazendo aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, um dia especial. Nesta quinta-feira, participação de André Lima. André Lima aqui com a gente. Bom dia, André. Bom dia, Marcão. Obrigado pelo Bom dia. Foi muito bom a estreia ontem, né? Pro meu xará, André Santos. Um abraço, meu amigo. Logo, logo estaremos juntos aqui também. Maravilha. E vamos de notícia, Primeiro vamos falar do tempo, né? Do tempo. Friou. Temperatura caiu, de 17 leve, graus aí, 18, máxima de 23. Vamos ter essa máxima de 23 por aí. E o tempo aí querendo chover um pouquinho, né? Sol belíssimo azul entre as nuvens negras. Então essa é a situação que está aí. Então, atenção, tirar aquele casaco do armário para quem sai cedo ou quem chega tarde em casa, né? E a tendência é o frio, essa frente fria permanecer. E, estamos chegando, mudou a estação, né? Final de semana também é frio, né? Frio, Previsão? com possibilidade de chuva. Né? Previsão de chuva. Como diz a maioria das previsões, né? Previsão de sol, mas pode chover. Então, previsão de chuva, mas pode fazer sol. Tem sol, mas tem chuva também. Tem chuva também. Bom, e vamos começar com os destaques, né? Nós temos a questão que envolve a terceira via, a campanha quanto à presidência do país, né? Em 2022, em outubro. Temos também a questão do IPTU, que vamos falar do IPTU, também das ciclovias. Lula é capa da Times. Lula é capa da Times, isso está repercutindo aí, estão falando muito. Disseram também que o evento no dia 1º de maio teve aquela questão do número de participantes ainda reduzido, seguraram a participação aí do Lula, a fala do ex-presidente no evento, né? Mas tá aí essa situação. Terceira via, também vamos falar da questão que envolve o caso da mulher que supostamente estava grávida e foi ganhar o bebê e sofreu algum tipo de, como eu vou dizer aí, não é nem agressão, né? Ela teria ido a São Paulo e acordado em São Vicente, sem o bebê. Essa eu não sabia. É um caso. Tu me conta. Isso a gente vai falar a respeito aqui. Também. Será que o motorista da ambulância? Não, foi Uber, então tem toda uma situação aí que está sendo investigada. É sempre bom a gente ouvir os dois lados. E tem muita prudência, né, com essa questão que envolve, né? Então, mas vamos falar isso durante o programa. 9 horas mais 7 minutos. André, Moro, candidato a presidente, qual é a situação? Terceira via, primeira via, segunda via, sem via? Qual a via de fato? Olha, Márcio, a gente fica preocupado, não chega a ser preocupação, né? Veja, todo mundo conhece os dois lados, que é o tal do esquerda-direita, né? A esquerda-direita, e se você não é de um outro, você é centro. E a partir do momento que criaram a busca de um novo caminho, rotularam como terceira via. Mas você vai ver os personagens e os partidos, eles não representam bem uma terceira via, né? Não representam uma opção. O super partido que criaram, que é a União Brasil, que tem, sei lá, 1 bilhão para poder gastar de verba de campanha, né? Verba eleitoral, eles não estão muito interessados em construir um novo caminho. Ontem mesmo eu assisti uma entrevista do... não era o presidente, o Bivar, era um deputado dizendo que, assim, eles não viam nos candidatos que se apresentam como terceira via uma união. E ele mencionou que no passado o ex-ministro Mandetta convidou todo mundo, Ciro, Dória, Moro,
todo mundo colocou todo mundo numa mesa para conversar a respeito da possibilidade de uma terceira via. E ele não vê isso como opção. E eles, se eu não me engano, anunciaram ontem, dia 4, que o União Brasil estaria desembarcando da questão da terceira via e viria com chapa pura, Márcio. Olha que coisa louca, hein? Porque eles têm musculatura para isso, né? Tem musculatura, tem candidato adoidado, porque é a união do DEM com o PSL. Então, não sei se eles teriam coragem. Sinceramente, não vejo coragem, não. Eu vejo mais uma estratégia, um novo PMDB, que vai esperar um pouquinho lá na frente e ver quem tá mais na frente, e eles vão debandar para um lado ou para o outro. Você acha que não vai levar ao final essa questão? Você acha que no momento oportuno vão pender para um lado para o outro? Ou será que as estatísticas aí, as pesquisas estão mostrando uma possibilidade de crescimento, não com aquela terceira via, como uma terceira via de fato, livre, sozinha? De repente o Sérgio Moro, com o nome aí apresentando uma possibilidade, nessa polarização de Lula-Bolsonaro, sobra espaço para uma terceira via? Você acha que tem? Na verdade, matematicamente sobra voto? Sobra. Eu acredito de verdade que sobra. O Moro poderia ter sido um dos caminhos. O Boulos, tá? Por incrível que pareça, poderia ter sido um dos caminhos. Mas a conjuntura nacional é outra, né? Infelizmente, eu não consigo acreditar que eles tenham coragem de ir até o final, mesmo porque pela composição da União Brasil. Tem muito deputado lá que foi perseguido, né, vamos assim dizer, que foi condenado pela Lava Jato do Sérgio Moro. E eu acho que eles não estão muito contentes em saber que o cara tá lá, né? Mas aí eu pergunto, e Sérgio Moro ficaria contente em ter como apoio aqueles que ele condenou? Mas veja, se ele aceitou ir para União Brasil, eu acho que, né, ele está disposto a passar por cima disso. Não, mas o problema não é se passar por cima, o problema é como isso repercute para o eleitorado. Se eu sou um adversário político, isso é um prato cheio para mim. Quer dizer que você está ao lado, quem te apoia, quem você condenou. Mas, Márcio, é a mesma coisa dessa chapa inimaginável aí de Lula e Alckmin. Isso é inédito, é surreal. Então vamos imaginar Lula e Moro. Lula e quem? E Moro. E Moro? Então, aí, nessa questão do surreal... Não é mais política, isso aí a gente já passou pro multiverso da Marvel. Da Marvel, né? Da multiverso Marvel. da loucura. Não, porque assim, é a mesma situação. Você está ao lado daqueles que você... Para você entender, você ver como que nós precisamos de pessoas que tenham sensatez, que sejam... e tenham uma certa coerência, né, no seu posicionamento. Na semana passada teve o lançamento da campanha... do apoio da Rede Sustentabilidade em apoio à candidatura do Lula. E a Marina não estava. A Marina, a Heloísa Helena também não estava. E elas são personagens, né, centrais da fundação desse partido. E o próprio Lula deu uma declaração que ficou muito chateado de não ter encontrado a Marina lá. E ela rebateu, dizendo que, olha, não é aquilo que eu vejo pro Brasil. Isso não é um novo caminho, né? Isso aí é voltar para trás. Então, essas situações... bom, ao menos sinceridade política, seria isso? Ou na verdade está de acordo com aquilo que acredita? Não, é coerência. Coerência mesmo? Coerência, Marta. A gente pode até ser um adversário político, entendeu? Não gostar das suas posturas, mas não dá para agradar a todos. Então a gente pode pegar de repente aquilo que você defende, uma parte que é bom, com aquilo que eu defendo, uma parte que é bom, a gente colocar numa panela, né? Jogar um sal, tá? Tentar dar um temperado para mudar um pouquinho o sabor, melhorar o sabor? Um pouquinho o sabor e, né, buscar a convergência, buscar o entendimento. Bom, mas tem uns que não tem como. Solidariedade, Paulinho da Força, umas semanas atrás, tinha declarado que se o PT não quisesse solidariedade, um abraço, teria seguido em frente, devido às vaias que receberam em um dos eventos que foram anunciados, né? Acho que depois aí o pessoal acabou acertando as arestas aí, e agora a Solidariedade está junto com o Partido dos Trabalhadores nessa, né? E inicialmente ele tinha sinalizado que viria para a terceira via, né? Solidariedade, né? Acho que ele tinha sinalizado alguma coisa assim, que estaria interessado em buscar um novo caminho. É aí que a gente cai nos rótulos. Você vê a pessoa falar em frente ampla, em campo progressista, olha que palavra bonita.
Mas você vai ver o plano de governo, as atitudes, não tem nada de benefício. O que está me chamando a atenção é a mudança de nome dos partidos, a mudança de tudo isso. E na verdade, quando a gente observa, mudou só os nomes. Não, a legenda permanece a mesma. O reinado é o mesmo, os mandatários são os mesmos, os poderosos são os mesmos, e a vida que segue. E é engraçado, né? Parece que não há renovação, né, nos quadros, né? Mesmo você buscando novos personagens que se candidatam, você percebe que por trás, com toda a estrutura, ainda são os mesmos. Isso é um pouco frustrante. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ir pra cima e acreditar que dá para fazer melhor. Ciro vem ganhando alguns percentuais, vem crescendo? Vem crescendo, inclusive isso é uma pesquisa hoje. Mas é um crescimento vegetativo, como chamam? Não, um crescimento até razoável, né? Porque é que o Ciro, rapaz, ele é muito bocadura, né? Vamos dizer. O Bolsonaro, ele é mal educado, né? Você fala uma coisa pra ele e ele te xinga e tal. O Ciro também é mal educado, mas o Ciro é bocadura, então ele não dá margem de repente para vir uma piada e ele devolver essa piada com bom humor. Ele já vai pra cima. Já vem no fígado, né? Ele já vem no fígado. Teve uma aparição dele num evento, AgroShow, se eu não me engano. E ele tem vários vídeos pela internet e, claro, né, a militância vai provocar. E ele não soube lidar com isso não pega bem. Mas o que ele propõe é muito bom. É muito bom. É a questão da economia. Ele fala pra gente o que a gente precisa fazer, mas as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Hoje mesmo ouvi, agora de manhã, que o Lula falou na Times, que economia só se discute depois que ganha a eleição. Pô, isso é... Me chamou muita atenção essa questão da Times. Se foi uma jogada política, foi uma senhora cartada. Não, lógico. Não se discute isso. O marketing político está sendo bem feito aí, porque essa cartada realmente deu impacto. Claro. Para um crescimento de campanha, com a necessidade de campanha. Eu achei um tanto quanto precoce, mas a gente não sabe de fato como está a pesquisa, né? Então. Se ele está querendo espaço, né? Ele insiste em lembrar daquele período bom que o Brasil viveu. Sim. Então ele também afirma que, se não me engano, né, que ele não precisa provar mais nada, ele já foi presidente e as pessoas já sabem o que ele fez. Então isso me preocupa, porque as pessoas têm que entender que aquele momento era e hoje é outro momento, né? Agora, falando em preocupação, a grande emissora de TV aberta do país, que vem num posicionamento contrário à presidência da República, há uns 2, 3 semanas atrás, falou do crescimento do presidente nas pesquisas. Isso me chamou a atenção, porque se uma das que é a mais crítica entre as emissoras posiciona um aumento do candidato, a gente sabe que a situação o crescimento dele é real. Para a Globo falar que Bolsonaro cresceu, resumidamente, cresceu, né? O crescimento dele é real. O crescimento dele é real, mas a Globo, rapaz, eu vou te falar, ela é uma emissora como qualquer outra que quer vender cota promocional, quer vender anúncio, quer sobreviver. É isso. Então, se falar mal do Márcio Chaves vai me dar audiência, vai vender o meu jornal, ela vai lindo. Vai descer o cacete. A gente fala da Globo Lixo hoje, mas há um pouquinho tempo atrás era fora Globo, né? Nas manifestações, quando o dito cujo foi preso, a Globo deu uma cobertura assim sensacional. A gente assistiu o cara sendo preso ao vivo, né? Ela mudou a programação dela, então ela tem um crédito. Mas eu acredito que dessa vez, desde 2018 para cá, eu acho que ela tentou interferir demais nas eleições e ela não contou com a força da internet, né? A força da internet ela é muito grande, ela nos dá muita liberdade, também nos traz muita responsabilidade, tem algumas dores de cabeça. Nós estávamos conversando ontem à noite a respeito de um amigo próximo nosso que está com um problemão aí, espero que ele resolva. E eu até te comentei o seguinte, que quando você faz uma publicação de uma coisa boa, você pode contar lá, 10 curtidas e 3, 4 comentários, parabéns. Agora, quando é alguma coisa ruim, rapaz,
pessoa vai lá, curte, comenta, compartilha. Ela chama teu pai, chama tua mãe e vai levar pros amigos e vai investigar a tua vida, ela faz tudo. E aí a gente fala que a culpa é das redes sociais e não é, isso tá no ser humano, né? Isso é preocupante, Márcio. Quando a gente fala dessa questão das redes sociais, é bom lembrar os fake news, né? É bom lembrar também a exposição. E é bom ficar de olho nas pessoas que tentam fazer parte dos teus ciclos de amigos nessas redes sociais, né? Tem muitos fakes, tem muitos perfis falsos que adentram aí, muitas vezes para conseguir o seu login, ter acesso ao seu login, e daí criar uma situação que com certeza vai dar muito dor de cabeça. Eu lembro da época do Orkut, né? Orkut, Saudoso Orkut. que até uma vez eu fui conversar com, na época, o vereador Dinho era vereador, e o Dinho comentou, poxa, mas deixei um recado lá no teu perfil. Eu falei, que perfil? O perfil no Orkut. Mas eu não tenho perfil. Tu não tinha perfil? Eu não tinha perfil, Olha, mas tinha um perfil no Orkut lá, com fotos minhas, com tudo meu. Entendi, tá vendo? Tudo bem que o perfil não fez nada De repente era um fã, Márcio, era um fã. Quero pensar que sim. Era um fã. Quero pensar que sim, mas tinha esse Orkut lá, e logicamente eu entrei, aí cancelei e tudo mais, fizemos toda a tratativa, mas isso acontece nas redes sociais, as pessoas podem ser vítimas, e a condenação, a absolvição de imediato me preocupa. Esse é o reflexo, né, do alcance da informação, a velocidade que ela trafega hoje. Porque muitas das situações, igual essa questão que envolve até uma pessoa de Cubatão, que é colocado como assediou na rede. Exato. Uma mulher, né, teve esse assédio, e a responsabilidade desse assédio agora, é lógico, quem é assediado fica ofendido e está no seu direito, né? A gente tem que ir com muita parcimônia, porque muitas vezes, se realmente esse perfil foi hackeado, a situação pode mudar, né? Mas, Márcio, tem a ver com o lixamento, né? Que a gente fala de Sim. lixamento virtual e aquele PL que está tramitando na Câmara, que a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre ele, porque ele é bem polêmico. E o relator, que é o deputado Orlando Silva, ele defende o projeto justamente para evitar esse tipo de lixamento virtual, que não permite a pessoa se defender. Poxa, é diferente você estar na sua rua, aí uma vizinha fazer uma fofoca, uma vizinha ou um vizinho, né, para achar que só, né, um gênero faz fofoca, não. Se algum vizinho ou vizinha faz uma fofoca a respeito de você, e a rua toda, quando você chega do serviço, tá te olhando feio. Ali você tem a oportunidade de bater de porta em porta e explicar, pô, aconteceu alguma coisa e tal. Já na internet, meu amigo, o teu pai que tá lá no Nordeste, de repente, ficar sabendo, poxa, Márcio, o que aconteceu? Você tá com algum problema aí? E quando você vai ver, já tomou uma proporção enorme. Por isso que é importante as pessoas terem uma noção da responsabilidade de ter uma rede social. Assim, a senha, sabe? A gente tem a brincadeira de que a senha padrão é 1, 2, 3, 4. Gente, para com isso. Põe uma senha um pouco segura. Toma cuidado com os sites que você acessa, os portais, os links que você clica. Tem tantos golpes aí na internet. E você pode ser vítima de uma ação dessa, né? Você pode estar no lugar daquele que você observa hoje e desce a lenha, né? Então muito cuidado com isso, muito cuidado com senha, muito cuidado onde você entra com o seu login e permanece, esses rastros que você deixa, porque existem pessoas com integridade e como existem pessoas que não têm integridade. André, voltando a essa questão da eleição presidencial, está polarizado, né? Está polarizado Lula e Bolsonaro. Se tiver segundo turno, Lula e Bolsonaro. Infelizmente está polarizado. E as pessoas querem isso. Tá? É que nem se fosse uma luta de boxe, né? Onde as pessoas querem a revanche. Então, eles querem isso. Não estão preocupados com pautas importantes, economia, pandemia. Nem precisa falar nada disso. É lavar roupa suja e tá valendo. Tem uns memes na internet que a gente se diverte, né? Eu gosto muito que aparece um senhor, né? Fala assim, agora eu cansei de ser analista jurídico de temas do STF e agora eu vou falar de guerra na Ucrânia e na Rússia. Aí quando muda o assunto, é o mesmo carinha, só que aí ele muda o assunto. Eu não vou falar mais agora de guerra, que eu virei especialista em tal coisa. Volto a falar nessa questão da Ucrânia, né? Nós que estávamos muito atentos a isso, parece que a guerra ficou algo cotidiano, normal.
Já não se fala tanto, já não se posta tanto, já não se comenta tanto, parece que não se tem tantas vítimas, parece que as vidas voltaram ao normal na Ucrânia, mas não, continua essa questão da guerra com a Rússia e o país, né? O mundo parece ficar inerte, é isso, né? Não, você percebe a nossa dependência da Rússia e da Ucrânia com a guerra. Né? A gente não sabia, por exemplo, que quase 80% dos fertilizantes que nós utilizamos no país vem de lá. Né? O trigo vem de lá. Então aumenta o pãozinho, aumenta o arroz, o feijão, aumenta tudo. E poxa, a gente é um país tão grande, né? Temos tantas terras, por que a gente não planta aqui? Vamos alimentar o mundo, gente. Vamos ser inteligente, vamos se tornar autossuficiente. Pô, vamos produzir quantidade o suficiente para nós e para que nós possamos importar. Importar não, exportar. Vamos exportar, entendeu? Agora, pô, a gente importa tudo. Eu sei que existe um câmbio, existe uma coisa do dólar, o controle, né, da moeda e tal, mas, pô, pra gente vender pra fora... Ô, Márcio, olha, se você for buscar na história a origem do comércio, como é que começou o comércio, é que lá no passado cada um produzia o seu. E os excessos, as partes dos fazendeiros, né, começaram a trocar. Esse excesso, com o tempo, criou-se moeda e virou comércio, virou economia. Virou economia. Né? Você comentou sobre o fertilizante. Nós temos uma situação, inclusive uma planta de produção de fertilizantes no Polo Industrial de Cubatão, ela Exato. mudou de estado. Por quê? A importação de fertilizantes, a alíquota é zero. A produção de fertilizantes sai no mínimo com 18% de ICMS do estado de São Paulo. Como é que você vai competir? O Brasil produz apenas 30% do fertilizante que consome. Olha isso. Na verdade, uma indústria para receber investimento. Agora, não dá. A gente, lógico, tem a questão da agricultura, tem tudo isso. A longo prazo, a gente tem que entender que essa conta precisa subir. Porque se eu estou importando 70% do que eu estou consumindo, poxa, a indústria nacional precisa dessa força. Exato. A gente precisa observar, porque é aqui que vai empregar. O que está acontecendo é que os países que chegam no inverno não têm produção no hemisfério norte, e o que acontece? Conosco, acabamos consumindo de lá o produto. Mas tem que balançar com contrabalancear, contrabalancear cambial, cambial, né? mas vem cair o desemprego aqui. Exato. E as pessoas que estão desempregadas aqui. E essa questão do ICMS, se eu estou colocando 0% de importação, como é que eu vou colocar? A indústria nacional vai sobreviver? Que forma isso vai sobreviver? Não tem lógica. Mas a gente está incentivando, por exemplo, o agronegócio, né? Tudo bem. Pô, mas o agro pode produzir pra gente. Eu exporto e o óleo de cozinha sobe. Exato. O óleo de soja sobe. Nós temos consumo, nós temos consumo, né? Nós temos demanda, né? Perfeito. Poxa, então, pra gente, pô. Vamos observar essa questão. Inclusive, isso já foi pauta. Mandar um abraço aqui para o Passos, do Sindicato dos Químicos aqui da região, que tem lutado muito nessa pauta. Foi a Brasília várias vezes, colocando essa questão. Uma planta de produção de fertilizantes da cidade mudou de estado. Por quê? Porque a compensação nessa guerra fiscal, né, do incentivo, né, do incentivo. 6% a menos já faz uma grande diferença. Claro, pelo volume, né? Pelo volume de produção. Perfeito. E a proximidade também com o centro consumidor, né? Tu me lembrou de 2 episódios, Márcio. O deputado Alexandre Frota está com um projeto lá que ele está tentando taxar essas empresas de marketing virtual. Eu não lembro agora o nome, Bishop, a Bishop, Shopping e a ALL, a Win. São essas que fazem importação, preços, vende o que está lá fora e importa. E traz para cá, porque parece que o preço deles são melhores, é porque eles não são taxados. Aí o Alexandre Frota está trabalhando com um projeto. São coisas novas, né? São modais novos, né? Isso, para taxar ele, porque ele diz o seguinte, que o produtor nacional é taxado e o de fora não. Então a gente está incentivando que venha produtos de fora. Beleza, a gente precisa de produtos importados, a tecnologia é melhor, mas a gente não pode esquecer da produção nacional. E isso aconteceu ao inverso na década de 80 com as coisas dos videogames. Isso aqui não tem nada a ver, mas era a lei da informática. Você lembra que tinha a lei de reserva de mercado? Perfeito. Tá? A gente cresceu jogando videogame Dynavision, Atari. Super Game. O Atari aqui não era o Atari original. Não, eram os clonezinhos, né? Que a gente
tinha lá os videogames e tal. Isso era uma forma de governo, né? Um plano de governo que era de reserva de mercado para incentivar a produção nacional. Então as grandes marcas de fora, para poder vender aqui, elas tinham que ter um representante no Brasil. Aí cresceram tantas que a gente conhecia, como Gradiente, CCE, né? IBM cresceu muito, né? A IBM aqui cresceu muito. Não, a IBM ela não tinha, nessa época, Márcio, não podia ter marca estrangeira vendendo no Brasil. Então precisava ter uma nacional a IBM representando. Do Brasil. Perfeito, a IBM Entendeu? do Brasil cresceu bastante. Então, não estou dizendo que foi certo, mas durante esse período a gente teve um crescimento, muita gente, a indústria empregou bastante. O pessoal não lembra da época, mas eram os TRS, Sinclair, os Apple, os Macintosh, tinha toda essa gama de equipamentos aí, de marcas e de fabricantes. André, vamos falar de IPTU? Ou vamos falar da ciclovia? Não, vamos falar de IPTU, gente. Aproveitar quem estiver ouvindo, ó, o seu IPTU chega esse mês, tá? Então, maio. Então, chega agora. Eu acho que o primeiro vencimento é 25 de maio, né? 25 de maio. 25 de maio, então o pessoal fica ligado aí que deve estar chegando pelos Correios. Esse ano teve um problema no sistema da prefeitura, na mudança, né, da empresa que prestava serviço de informática. Então deu um atraso na emissão dos carnês e a prefeitura optou por protelar um pouco, né? Não serão 12 parcelas, são 8 parcelas. A área industrial já recebeu em janeiro e fevereiro, se eu não me engano, né? Porque para eles não tem diferença. Né? Priorizado. Para eles acho que a demanda era menor e era mais fácil. E já o residencial não. O setor ficou com medo de lançar IPTU errado, depois vai, né? Tá errado, volta lá. Então, nossa, de novo, carnê que se perde, o trabalho que se dois tem, trabalhos, né? Perfeito. 2 trabalhos. 3, né? Porque a reclamação é refazer. Você faz, recebe reclamação e refaz. Boa. Entendeu? Esse trabalho. Então, você que tá em casa... Tá chegando, e todo esse atraso é devido à questão da empresa que presta o serviço de informática na prefeitura, todo o sistema de informatização da Prefeitura Municipal de Cubatão. Prestava, né? Foi trocado, né? Foi trocado, né? Foi trocado e voltou há um tempo atrás, a Prefeitura, ela tinha o seu CPT, né? Ela tinha toda a sua estrutura, rapaz, tocava, mas é uma preocupação muito grande quando a gente imagina a terceirização de muitas coisas e tem algumas áreas que são nevrálgicas, né? Então, esse são é um dos importantíssimas, reflexos, né? Esse é um dos reflexos negativos quando você terceiriza, né? Você não tem previsibilidade como é que eu posso dizer? Interoperabilidade, né? Do serviço não parar. Né? Me preocupa muito com essa questão que você coloca das informações, né? Quando você tem uma base de dados e ela não está sob o seu controle absoluto. É uma preocupação muito grande. O prejuízo administrativo que ocorreu com esse problema devido a essa nova empresa que adentrou no serviço, dá para se calcular o atraso de IPTU, problemas administrativos, em questões que envolvem o orçamento. Mas quanto deixou de arrecadar? Qual é a situação, né? Se não arrecada, gente, alguns podem ser, né, críticos, dizer, mas só fala em arrecadação. Meu amigo, se não arrecadar, não tem dinheiro para poder pagar. Se o comércio não vende, não cresce. Se a prefeitura não arrecada, não desenvolve. Tem como, as políticas públicas não são desenvolvidas. Não tem como se não tiver dinheiro. Então a gente tem que pensar dessa forma também. Se nós observarmos, não é apenas um resultado voltado à questão da informática. Tudo que se fala em licitação, nós temos problemas, temos atraso, temos problemas de entrega, nós tivemos problemas com a merenda. Agora o hospital, né, municipal passa novamente pela licitação, que deve chegar agora no final do ano, as empresas vão concorrer, e aí me preocupa, quando é que vence o contrato? Quando sai a licitação? Quanto tempo se tem de desmobilização e de mobilização? Como é que acontece essa questão da transferência? Se uma empresa ganhar, não for a São Francisco Xavier, outra empresa for agraciada, né, com essa vitória, como é que fica? Você tá falando, como é que é a transição? O vereador, o Alessandro, fez uma denúncia, né, no Ministério Público a respeito do contrato do hospital aqui municipal, né? Sim. É disso que você está falando, né? Sim. Que é outra coisa que mais para frente a gente precisa debater. Precisa debater para entender como é que vai ser isso, né? Porque
a vinda dessa entidade para a cidade, antes dela foi complicado. Nós ficamos aí, acho que foi 8 ou foram 10 meses com o hospital fechado. Antes disso já vinha capenga com a entidade anterior. E nesse inteirinho, né, a cidade ficou, não nascia cubatense. Tá? Sim, então, foi um durante ano 10 meses sem nascer cubatense. Bom, André, tem umas fitas aí atrás de você, pessoal. Isso não é cenário, não. Isso aí são arquivos do programa Virtual News há muito mais tempo. E tem fitas aí de 2005 que são da publicização da saúde. Da saúde? Na época em que a ProSaúde foi a primeira empresa a vir a assumir o hospital. Oh. E no que ela assumiu o hospital, o serviço era foi debatido durante um bom tempo. O serviço era de excelência. Gestão Clemão Silveira Castor. E para vocês perceberem que isso aqui não é um painel, né? Como aconteceu com aquele juiz que estava dando uma live e caiu na cabeça dele. Eu vou pegar uma fita aqui, ó. Pode pegar a fita aí. Pode inclusive observar qual é Tá vendo? A fita aqui, é de verdade. Doutor Oshiro, tá escrito. Doutor Oshiro, ex-vereador Doutor Oshiro. 29 de abril de 2003. 2003. De verdade, não é painel e não vai cair na minha cabeça, não. Pode cair pra cá, mas cai tudo, ó. Do gravador tem tudo. Então, aí me chama a atenção que a mesma empresa que recebeu aplausos da municipalidade, que tinha um serviço de excelência, anos depois saiu escorraçada daqui. Então, Saiu rapaz, se devendo, você for buscar com dificuldades. Então, eu não entendo isso. Se você for buscar os periódicos da época, poxa, o hospital recebeu diversos prêmios, né? Diversas... Humanização na saúde. Paiva, inclusive, era o secretário. Recebeu... Até hoje a gente tem a fama de melhor saúde da Baixada Santista. Apesar das críticas, nós temos essa fama e é decorrente desse período muito bom. Guastapalha, finado Guastapalha, era diretor do pronto-socorro, né? E existia uma situação muito grande, entrou no pronto-socorro, vai para a saúde, quer dizer, foi feita toda uma formatação e houve um ganho na saúde. E aí me preocupa agora que nós tivemos uma mudança, um ano praticamente sem o hospital atender, sem pessoas sendo no hospital, com as pessoas sendo atendidas em outras cidades, muitas vezes o Guarujá recebendo. Agora você imagina, você está com um parente no Guarujá, nada contra, mas a distância, a locomoção, quando na verdade você está aqui, e o colapso que se deu também na região, porque a região contava com... E conta até hoje. Conta até hoje. Perdeu-se o hospital municipal, como é que fica essa situação? Esse é um dos problemas que nós temos na cidade de Cubatão, a quantidade de... Deixa eu reformular, não é um problema, tá? Mas é uma dificuldade que a cidade enfrenta em atender tantas pessoas das cidades vizinhas. Então a demanda de fora vem para cá e a nossa população acaba sem. Essa semana o pronto-socorro estava cheio, né? Sim. Então essa é a preocupação. E desde aquela época se discutia, mas quem paga essa conta? Então, eu falo, mas o SUS é universal. Tudo bem. Mas tem a contrapartida do município. E a mão de obra, né? Não é municipal? Então é necessário se ver a situação. Você me chamou a atenção para um acontecimento que é ocorrido no pronto-socorro infantil, algum tempo atrás, inclusive na Facebook, nas redes sociais, foram levar cadeiras para o pronto-socorro infantil. Verdade. Porque não se tinha cadeiras no pronto-socorro infantil, chamou-se a atenção, inclusive da municipalidade, falta cadeira, falta isso. Perfeito, falta cadeira, mas me chamou muita atenção o porquê estava tão lotado. Então... Porque tanta gente, tantas crianças para ser atendida. Marcelo, o que de fato aconteceu, né? Marcelo, a gente fala da qualidade de vida, Márcio. Você vai explicar para uma pessoa que a importância de você ter qualidade de vida, dormir bem, comer bem, trabalhar bem, esse reflexo cai lá na ponta, no pronto-socorro, na UBS, no hospital. Você chega no hospital, um pronto-socorro infantil tá cheio, a criançada tá toda doente. A gente precisa descobrir o que é que está deixando essa criançada doente, né? Provavelmente é o local insalubre onde vivem. Mas aí a gente tem que pegar uma semana só para debater esse tipo de coisa. É a falta da qualidade de vida. Qualidade de vida. Vamos falar da ciclovia? Ciclovia, boa. Paz, a ciclovia ali na Vila Natal... Peraí, qual delas, né? Não, vamos falar da Vila Natal que está em voga agora. A gente faz um comparativo com a da Nossa Senhora. Da Vila Natal a gente fez até uma publicação essa semana lá pelo portal, TPC. E eu passo ali sempre, então você percebe que eles colocaram a ciclovia no meio, perfeito, colocaram um gradil, perfeito, né, questão de segurança, mas aquele trecho ali, ele precisa ser terminado. Eu vou fazer aqui pela câmera, o pessoal entender, existe um trecho que é sensacional,
tá? Os carros um de cada lado, bonitinho, ampliou a calçada, colocou gradil e tem a sinalização. Mas para você acessar aquele trecho é um problema, viu, Márcio? A gente fez a publicação e eu recebi muitas críticas a respeito disso, falando que a culpa não é do ciclista. Eu não coloquei a culpa no ciclista. Eu estou dizendo que a sinalização precisa ser cuidada, mas as pessoas foram se defender dizendo por que não estão usando a ciclovia. É que para você acessar ela, quem vai sentido Martins Fontes, sentido bairro, você tem um funil ali. E para você sair da calçada do lado direito ou da esquerda para ir para o meio da avenida, você passa por 2 veículos. Então é mais fácil ele se manter, como o trechinho é curto, né? E lá na frente ele acessar o bairro. Na verdade, me chama a atenção que o que acontece? Há na ciclovia uma questão de proteção referente à ciclovia. E me chamou a atenção a qualidade do gradil na ciclovia. Excelente. Sim. Excelente a qualidade do gradil na ciclovia. Muito bom, reforçado e tudo mais. Só que há uma diferença com a Nossa Senhora da Lapa, que eu não observo essa mesma segurança no gradil. E olha que a Nossa Senhora da Lapa ela é elevada. Ela é uma ela é uma ciclovia aérea, né? O pessoal fala que ela é um aéreo. É um fura-fila, né? De São É um Paulo, fura-fila. né? Então, se você observar, eu não sei se é a mesma empresa que está prestando serviço, né? Também não sei se é o mesmo engenheiro, porque os projetos são bem diferentes. Mas é a mesma prefeitura. Mas então, aí é que tá. É o mesmo padrão. Tem que ser o mesmo padrão. Deveria a seguir. Segurança na Vila Natal, perfeito. Eu acho que isso tem que acontecer. Afinal de contas, você está numa via ali rápida. Isso. Se a pessoa perde o equilíbrio na bicicleta, com certeza Márcio, vai para a via. O fluxo ali de pessoas é gigantesco. É intenso, há necessidade disso, né? A ciclovia ali. E essa ciclovia ela precisa ser conectada a alguma outra situação que dê continuidade, né? Por isso que eu te falo, daquele trecho ali ele tá bom, mas ele não tem continuidade, né? O do semáforo que eu apontei é um detalhezinho que as pessoas não percebem. Por exemplo, você tem a calçada, o semáforo que fala para o ciclista parar fica antes da calçada. Então, normalmente a pessoa para na frente. Abre o semáforo lá na frente, lá ele acha que é o semáforo para ele, não é. É o do carro. Aí você vê umas buzinadas, né? Vê uma situação, e se vem alguém em mais velocidade, pode acabar acontecendo um acidente. Então, o gradil, realmente, parabéns, né? Realmente, ele acaba sendo um guarda-rail, digamos assim. Né? Praticamente um guarda-rail, bem reforçado. Só arrancou aquele carro que bateu, né? Teve um carro que bateu, mas aí é um acidente. Aí só se colocar trilhos de trem, né? Aí tudo bem. Aí mesmo assim ainda vai ter gente passando por cima. Mas me chama a atenção também para a mesma qualidade e segurança na ciclovia da Nossa Senhora da Lapa, do canal Nossa Senhora da Lapa, né? Que já foi alvo de tanta coisa, MP e tudo mais, e que de repente a gente tem esses dois parâmetros e é necessário que se faça essa adequação, né? Exato, o município precisa criar uma interlocução, já existe, né? Uma interlocução com alguns grupos ciclistas. Domingo agora teve um evento, né, ciclista de pedalada aqui no centro da cidade. Tempos áureos da pedalada. No dia 1º de maio, que o município de Cubatão foi convidado a conhecer, na época, Cozipa. Foi-se pela Pia Saguera, fechada, interditada, recebimento. Quer dizer, houve um passeio ciclístico no 1º de maio que fez essa união entre cidade e indústria, né? Isso é muito bacana. Também. Teve um patrocínio da Uzi Minas para esse evento agora? Teve, né? Márcio, eu vou ser sincero, cara, nem sabia que teve. Eu vi as fotos depois do ocorrido. Foi um vermelho, a camisa vermelha. O pessoal da camisa vermelha, não sei nem qual era o motivo. E um episódio curioso, aquela padaria que tem ali na Miguel Couto com o Manuel Jorge, a Empório, o proprietário lá teve mais ou menos uns 2 meses atrás, eu fui lá conversar com ele, né, tomar café lá, e ele estava elogiando um evento que teve no domingo, na 9 de abril, que ele abriu a padaria sem querer, sei lá por quê, e teve um movimento muito bom, e ele elogiou. Aí eu falei, Marcos, tá vendo a importância de ter eventos na cidade? Você fala de onde é o antigo restaurante Gaúcho, né? Isso, na Empório ali de frente pro posto. Sim, perfeito. Né? E ele falou, André, eu abro o dia domingo, né? Uma vez ou outra, mas como aqui fica sem movimento, eu me sinto até inseguro. E nesse dia não, a gente teve um mega no movimento, achei estranho. E depois eu fui ver que teve um evento, foi alguma coisa que teve na 9 de abril.
E ele não sabia, né, se os organizadores tivessem, né, passado ali nos entornos, falou, ó, domingo que vem vamos fazer um evento aí, abram as portas, restaurantes, lanchonetes, pastelaria, abram as portas. Uma programação periódica nesse sentido, né? Bom, André, estamos chegando no final do evento. Eu ia falar sobre a técnica de enfermagem que pegou um aplicativo para ter o bebê e acabou sendo encontrada por policiais militares em São Vicente. A indicação inicial era que a criança tivesse sido, o recém-nascido tivesse sido roubado, né, sequestrado. E o que acontece é que o hospital disse que ela não teve o bebê, está um rolo. Mas isso a gente vai falar amanhã, né, porque hoje já estouramos no horário, está aí na internet. Foi em São Vicente, foi encontrada na terça-feira, no dia 13 em São Vicente, né? Então ela falou que estava grávida, o hospital disse que não deu entrada, que não estava grávida, e ela acordou aqui em São Vicente, né? Ela estava em São Paulo, pega um Uber e acorda em São Vicente. Então toda essa situação aí. Há uma divergência se ela estava grávida também? Essa situação, o exame pós disse que não havia dilatação, não houve os traços iniciais de um parto normal. Não se observou. Mas isso, agora vamos aguardar, incrível, né, os próximos capítulos. Né? Isso é incrível. Se houve essa situação, realmente as duas possibilidades aí chamam muito a atenção. Mandar um abraço para o Isaac, que está acompanhando a gente, André Louro, um abraço também. Alô, Armando Campinas, Armandinho também, aquele abraço. Cajezão também acompanhando a gente aqui. Grande abraço. André, mais algum apontamento? Não, só um abraço pro pessoal que acompanhou a gente. O grupo lá, o Ideias e Debates, lá que a gente todo dia a gente briga, a gente discute e tá sempre discutindo assuntos da cidade. Um abraço para todos vocês e obrigado pela audiência. Marção, até a próxima. Mandar um abraço também pro André Luiz, que está aqui online com a gente. Pessoal, nós estamos começando o programa, retomando essa programação. Como eu disse há pouco, no primeiro programa são mais de 20 anos trabalhando com jornalismo, trabalhando com informação, e é grato ver que muitas pessoas que passaram pelo programa seguiram também nessa linha. O programa deu oportunidades, abriu espaços, e é nessa atuada que a gente chega agora também, dar oportunidades, com uma galera jovem está assumindo aí e vindo de encontro com essa possibilidade de aumentar e qualificar ainda mais o intuito de levar informação para você que está aí. Todas as manhãs, Virtual News, a partir das 9 da manhã, de segunda a sexta. Amanhã com a gente, Heitor Sansduro Neto, batendo papo aqui, sexta-feira. André, abraço. Maria Clara, gratidão. Abraço no controle técnico. Excelente quinta-feira. Olha, atenção, hoje é dia de feira na Vila Nova também. O preço bom nas lojas do Extra em Cubatão. Não estou fazendo propaganda não, é para aproveitar aí a economia, valeu? E combustível a mais de R$7 só em Cubatão. Abraço, fique com Deus e até o próximo programa.